Olá, irmão, irmã. Meu nome é Saulo, eu sou professor de EBD e eu vou apresentar para vocês a segunda lição da revista Palavra e Vida, edição 63, referente ao quarto trimestre de 2019. Ela é editada pela Convenção Batista Fluminense, disponível gratuitamente em batistasfluminense.org.br. O tema dessa revista são motivações cristãs, estudos em 1 Pedro e 2 Pedro, e foi escrito pelo pastor Samuel Muride Aquino. Essa segunda lição trata da grandiosidade da nossa salvação. E o texto base está lá em 1 Pedro 1, de 3 a 12. Eu vou ler aqui para o irmão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada aos céus para vós, reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé e salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Bom, então, depois daquela introdução da carta, em que Pedro mostra ali, faz uma salvação e mostra os benefícios desfrutados por aqueles que são salvos, Pedro agora passa a tratar da grandeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ele coloca na sua carta um dualismo, né? Sempre tem sofrimento contrapondo a salvação, perseguição contrapondo a segurança, né? Diante dos sofrimentos da nossa vida, nós temos a esperança, temos a certeza da nossa salvação. Diante das perseguições que nós temos no nosso dia a dia, nós temos a segurança e a tranquilidade que Deus está conosco. A gente precisa considerar todos os benefícios dessa nossa salvação, né, para que a gente entenda o que é que Deus fez por nós. Bom, mas pastor Samuel colocou 4 tópicos aqui. O primeiro ele coloca como a salvação nos proporciona uma nova vida. A referência está lá para o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A regeneração nos regenerou. O que significa isso? Regenerar é trazer algo
ao estado anterior, né? Ao estado mais puro. Regenerar também significa gerar de novo. Nós somos regenerados, pela salvação em Jesus Cristo. Lembrando, Deus criou o homem vivia em comunhão com Deus. Colocou o homem no jardim e deu apenas uma ordem que não poderia tocar no fruto da ciência do bem e do mal. O homem pecou e caiu. E a partir daí o homem está separado de Deus pelo seu pecado, né? A salvação em Jesus Cristo nos regenera, nos traz de volta à situação em que nós estávamos em comunhão com Deus. Somos agora reconciliados, né? E apesar da gente estar ser atacado e perseguido no nosso dia a dia, essa certeza era importante, saber que nós estamos agora reconciliados e em comunhão com Deus. A regeneração, a salvação, vem através do nascer de novo. O que é o nascer de novo, né? Isso aí fica bem evidente lá em João 3:1, quando Nicodemos vai ter com Jesus para perguntar o que era necessário fazer, né? E Jesus, sabendo que ele era um mestre, um doutor, fala para ele que era necessário nascer de novo. Nicodemos, mas como é que eu vou voltar, nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu vou nascer numa nova vida? E Jesus diz que aquele que não nascer do fruto e da água não pode ser salvo, não será salvo. Então, o que Jesus está querendo dizer ali, o que ele está dizendo é que a gente precisa ter uma mudança completa no nosso jeito de ser. Isso virá pela regeneração que Jesus Cristo pode fazer em nossas vidas. E essa salvação, a salvação é essa regeneração, né? Ela vem num plano de emoções, de vontade e na parte intelectual, no entendimento, né? É a regeneração da salvação. Claro que isso aí já se coloca como um dualismo, como um antagonismo com a vida que a sociedade vive, com os costumes da sociedade e com as coisas que no dia a dia se encontram. Essa mudança não deixa os outros confortáveis. Essa mudança inquieta as pessoas no nosso meio, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Vamos ali que desse jeito a gente se dá bem. Não, mas eu não quero, isso não é o correto, isso não é o que eu devo fazer. E isso incomoda os outros. Ser certinho incomoda os outros, né? Mas ser salvo e ser santo é ser certinho. Vamos lá, salvação é um momento, santificação é um processo. Isso você precisa entender, eu preciso entender e preciso ter isso em mente. Jesus, pelo seu sacrifício, nos regenerou, nos tornou aptos de novo a viver com o Pai, nos reconciliou com Deus. Nós podemos agora de novo conviver com Deus. Porém, a santificação é um processo que eu preciso buscar, executar e fazer no meu dia a dia. Somos regenerados e, sendo regenerados, precisamos viver como santos. Sede santos, porque eu sou santo. Então precisamos viver como santos. E viver como santos é viver fazendo as coisas corretas. E isso incomoda a nossa sociedade. O segundo tópico que o pastor coloca aqui é a respeito da herança. A salvação nos garante uma herança. Está lá no versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Herança. Bom, herança é algo que a gente ganha, né? Herança é algo que a gente ganha. A gente não faz um trabalho para conseguir uma herança, né? A gente não trabalha para ganhar herança.
A herança a gente ganha dos nossos pais quando eles vêm a falecer. Então é algo que um pai deixa para o seu filho, fruto do seu trabalho. Tá? Herança, ganho, vem como um contraste com as perdas em vários aspectos que a pessoa, digamos assim, teria em seguir a Cristo. Perda seguindo a Cristo? Esquisito. Mas a gente deixa de fazer muitas coisas nesse mundo, né, para que sigamos o mais corretamente possível. Coisas que o mundo entende como diversão, nós deixamos de fazer. Alguém pode entender isso como perda, né? Mas, enfim, a salvação nos garante uma herança que é a vida eterna, né? A ideia aqui que Pedro quer é que as pessoas que estavam naquela situação, perseguidos ou espalhados, forasteiros, né, em terra estranha, em situações não confortáveis, entendessem que aquilo ali tudo era transitório e que haveria algo permanente, né? Nós vivemos aqui 70, 80, 90, até 100 anos e depois vamos ter uma vida eterna, algo que vai ser permanente para o resto de nossa existência. Não vamos trocar o transitório pelo permanente e a salvação vai ser permanente. É uma herança. E como diz aqui o apóstolo Pedro, é uma herança incorruptível. Uma herança incorruptível é aquela que não pode ser corrompida, que não pode perecer, que não pode estragar. Né? Meu pai pode deixar um apartamento para mim, minha mãe pode deixar um apartamento para mim, e se eu não cuidar dele, ou até mesmo se eu colocar daqui a 100 anos, ele com certeza estará numa situação precária, né? Eu posso ganhar um carro de herança e ele em pouco tempo vai perder o seu valor, né? Ela se corrompe, ela vai se degradando, né? Mas a salvação que Jesus nos dá não é assim. Jesus, lá em Mateus, fez referência a isso, né? Mateus 6, 19 a 21, né? Tesouros no céu, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem, onde nem a traça, nem a ferrugem, e onde os ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, né? Isso é que é mais importante. Esses dias eu vi um cartaz, essas mensagens de WhatsApp dizendo, dizem que o dinheiro é a causa de todos os males. Não, o dinheiro não é a causa de todos os males. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Estou dizendo que você tem que ter dinheiro, corra atrás. Enfim, a gente precisa ter dinheiro para viver, né? Na realidade, quando o homem foi posto fora do paraíso, Deus falou para o homem, comerás do suor do teu rosto. Tem que trabalhar para comer, não tem jeito, né? Então, o dinheiro não é o problema. O problema é a prioridade que você coloca nele, né? Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, pois onde estiver o seu tesouro, né? Versículo 21, aí estará o seu coração. Vamos ler de novo 21? Versículo 21. Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que você considera mais importante é o que você vai dar prioridade, é sobre o que você vai viver, sobre o que você vai se preocupar. Mas essa herança, a herança da salvação, é uma herança incorruptível. Ela não se corrompe. Ela é sem mácula ou incontaminável, né? Eu posso receber uma herança, digamos, de alguém que não era honesto, né? Digamos que
meu pai não fosse honesto, né? Fosse um traficante, o que ele iria deixar para mim? Dinheiro? Sim. Dinheiro, ok. Honesto? Não. Esse dinheiro é um dinheiro sujo. Foi de tráfico, foi disso, foi daquilo. É uma herança corrompida, é uma herança contaminada, é uma herança com mácula. Essa herança que Deus nos dá pela salvação é uma herança sem mácula, é uma herança incontaminável, nada há de contaminá-la. Olha só que maravilha. E ela é imarcessível, essa é difícil, né? Eu confesso que essa palavra é a segunda vez que eu me deparo com ela aqui em Pedro, né? Para raciocinar, para pensar sobre ela. Imarcessível é uma coisa que não murcha, né? Que não perde o seu valor. Então, a gente tem flores que a gente planta muitas vezes, cultiva, aí chega a primavera, ela brota, fica linda, maravilhosa, mas depois murcha e morre. Foi uma coisa transitória, cujo valor esteve naquele momento em que ela estava bonita, em que ela estava colorida, né? E depois ela murcha e morre. A nossa herança não faz isso. Ela não é corruptível, ela não é contaminável e ela não é marcessível, ela é imarcessível. Ela não murcha, ela não se degrada, não é algo que a gente vai perder. Tanto é que é uma herança para a eternidade. Já pensou? Ganhar uma herança para a eternidade, para o resto da vida? Então, Jesus fez isso por nós, morreu na cruz para nos dar uma salvação eterna, para que nós tenhamos a vida eterna. E nós, que temos feito por isso? Essa herança está guardada nos céus, né? O apóstolo Pedro traz essa questão aqui para versículo 4, uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. A nossa salvação está reservada, já está guardada. A partir do momento que você aceita o sacrifício de Jesus, você é salvo. A partir do momento que você o aceita de coração, você é salvo. E você já tem esta herança. O resto são ordens que a gente precisa seguir, né? Se você diz que gosta de uma determinada pessoa, se você diz que vai ser fiel a uma determinada pessoa, se você diz que vai trabalhar para uma determinada pessoa, você vai fazer o que aquela pessoa manda, vai fazer o que aquela pessoa quer, né? Você vai ser fiel a uma esposa e vai ser fiel para o resto da vida, você vai ser fiel a ela, né? Então, essa herança está guardada para vós, reservada, é nossa. No momento que eu aceito a salvação, eu busco seguir a Cristo, e seguir a Cristo não é fácil, mas seguir a Cristo é necessário, fazer cada uma das coisas que Ele quer. E aí vem batismo, vem outras coisas, né? Uma vida nova, uma vida diferente por essa transformação, por essa regeneração que a gente passa através do processo da salvação, processo de santificação que vem depois. Mas esse então foi o segundo ponto, né? A salvação nos garante uma herança que é incorruptível, incontaminável e imarcessível. A salvação nos sustenta nas provações. Esse é o terceiro tópico aqui que o pastor Samuel coloca, né? E aí temos de novo um antagonismo que é provação, tranquilidade. Tranquilidade, né? Provação, sabendo que no final teremos a tranquilidade de ter a nossa situação, nosso problema resolvido, porque Deus está conosco. A salvação, a fé, é testada através de provações, de dificuldades que acontecem
no nosso tempo. Aqui no versículo 7, Pedro coloca para os seus leitores, na outra página, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e na revelação de Jesus Cristo. Então, no versículo 6, nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vamos lá, não vamos confundir provação com consequência daquilo que eu fiz errado. Se eu faço uma coisa errada, eu vou ter consequências e eu vou pagar por elas. É causa e efeito, relação de causa e efeito, né? Não vamos, isso é uma provação. Não, você foi lá e errou. Se você foi lá e errou, vai ter uma consequência. Eu fui lá e roubei. Roubou, a polícia pegou, foi preso. Isso é uma aprovação. Não é preso. Você está simplesmente, como é que se diz, arcando com a consequência daquilo que você fez. Então não vamos confundir provação com consequência daquilo que efeito daquilo que eu causei. Mas provação são problemas que aparecem no nosso dia a dia. Nem todo problema é provação também, tá? Então, provações são problemas que aparecem no nosso dia a dia. E nesses problemas, a gente fica triste, normal. Pedro está dizendo aqui, nisto exultais, quer dizer, na salvação. Embora no presente, por um pequeno tempo, se necessário, estejais contristados por várias provações. Ou você acha que Paulo, na prisão, vivia feliz o tempo todo? Com certeza, em vários momentos, ele se sentia triste, abatido, angustiado, enfim, em algum momento ele não deveria estar muito bem, né? Mas Deus lhe dava uma segurança, uma certeza de que no final tudo seria resolvido. Pedro faz uma comparação bem interessante aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, porque no meio da provação é necessário ter fé, fé que Deus vai resolver. Fácil, né? É muito fácil falar, Saulo. É só ter fé e acabou. É assim. Não, não é. Não é não, porque a gente precisa exercitar a nossa fé. A gente precisa, aos poucos, entender o que é ter fé e poder confiar em Deus. Cada vez que eu tenho uma provação, um problema, um problema qualquer, que eu confio em Deus e Ele traz uma solução para mim, que bacana. Essa solução me dá certeza de que Ele está comigo. Tá? Então, cada provação, eu aumento a minha fé. Né? Se você quiser aumentar a sua fé e o pedir a Deus em oração, Ele vai te mandar um montão de problemas. Né? Porque o jeito de aumentar a fé é problema. Assim como Pedro coloca aqui, o ouro purificado. Como é que o ouro pode ser purificado? Você vai, esquenta ele até derreter, para que as impurezas venham e sejam separadas. Né? Como é que você refina o petróleo? Você esquenta o petróleo e ele separa por camadas. Uma camada é óleo diesel, outra é gasolina, outra é óleo lubrificante. Enfim, tem várias camadas, né? Pelo aquecimento. Por isso que se usa a figura do fogo. Tá? Então, a nossa fé, ela é provada como o ouro é provado no fogo. Você derrete para ver qual a liga que tem no ouro. O ouro geralmente não é puro. Ele tem alguma coisa para dar liga. O ouro é quebradiço. Né? Então, você faz um anel de ouro, ele tem cobre. Por quê? Para dar liga. Senão, ele quebra, não funciona. Tá certo? Agora, cada vez que eu sou provado, a minha fé é provada, eu preciso ter uma resposta positiva. Se eu for provado e ficar, Deus do céu, por que o senhor fez isso? Por que isso? Por que aquilo? E ficar reclamando, isso não vai me trazer nada de bom. Né? A fé, quando é provada e aprovada, ela tem bons frutos. Né? Ela resulta em louvor e honra e glória a Jesus. Estou no meio do problema, vou louvar. É bom louvar. Se você não consegue, vai ficar triste, tudo bem, mas no final, né, quando tudo der certo, você vai verificar
que Deus está contigo. E aí você pode louvar. Quando a vitória vier, né? Em tudo? Não, nem tudo a gente vai ter vitória. Porque a vida é assim. Agora, essas provações nos medem o quanto nós confiamos em Jesus e como está a nossa fé, né? Qual é o fundamento que a gente tem. E cada vez que a gente tem um problema, tem uma provação e não consegue ser aprovada a nossa fé, a gente luta e briga para que a gente consiga melhorar um pouquinho mais. É algo que é que nem o processo de salvação. Para aumentar a fé, os problemas do dia a dia aumentam. Pedro coloca aqui em 1 Pedro 4,12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sofrimento na vida do crente não é extraordinário. É uma coisa que é para ser normal. Poxa, para ser normal? Pode acontecer provações. Irão acontecer provações. Irão acontecer testes. E a gente precisa estar atento a ser aprovado nestas coisas. Não é novidade o sofrimento na vida do cristão, né? Uma visão bíblica correta, né, é essa. É a mais pura realidade. A paz a gente tem, não porque está tudo bem o tempo todo. A paz a gente tem porque a gente tem certeza que o nosso Deus está brigando por nós e a vitória vai ser certa lá no final. Ok? Bom, o último, ainda antes, ele bota aqui João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, né? Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, Jesus mesmo dizendo que ele teve aflições, né? E nós também vamos ter. E o quarto tópico da nossa lição aqui fala da salvação, nos revela a sua grandeza. E aí Pedro comenta uma coisa interessante a partir do versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelaram prescrutar. A salvação, então, nos revela essa grandeza, uma grandeza de um plano que foi anunciado lá atrás, muito lá atrás, pelos profetas. E conferido, né, aqui já depois de Jesus ter sido morto. Quando Pedro está escrevendo isso aqui, como a gente falou na lição anterior, lá pelos idos de 67, não 1967, mas 67 depois de Cristo, deu uns 30 anos depois da morte de Cristo, mais ou menos 30 a 40 anos. Né? Já deu tempo do pessoal pegar toda a lei que se tinha, todas as profecias e começar a conferir. E alguns fizeram isso, é o que Pedro está dizendo aqui, né? Que houve uma investigação, né? Os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas. Então, a salvação foi um plano de Deus lá de trás, desde o jardim do Éden. Deus expulsou o homem do jardim, chateou-se com ele, brigou com o que ele fez, mas não deixou a sua criação dessa forma. Deus veio trazendo um plano de salvação, executando um plano de salvação, revelando a profetas lá atrás que falaram
a respeito daquilo que Deus faria. E até chegar aos nossos dias, aos dias de Cristo, nos quais a salvação, como plano, foi concretizada. Esse conferir é importante, né? Eu digo sempre aos meus alunos, hoje a gente tem a Bíblia nas mãos, a gente tem a palavra de Deus editada, impressa, com acesso fácil, e a gente precisa estar lendo e conferindo aquilo que a gente ouve. Não confie no que eu falo. Leia, estude, veja se você concorda, se não concorda. A Bíblia está aí para o seu acesso, para o seu estudo. E se você tem dúvida, olha a Deus. Ele revela e ele responde. Em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo. Atos 4:12. O sacrifício de Jesus na cruz é que nos trouxe essa grandiosa salvação. Concluindo, a salvação nos dá, desde já, uma grandiosidade, né? Um acesso livre ao Pai. Nós passamos a ter um relacionamento, ou poder ter, nem todo mundo tem. Só quem ora e lê a Bíblia com a maior constância possível é que passa a ter um relacionamento pessoal com Deus. Temos esse livre acesso agora. Antes, o povo do Velho Testamento não tinha. Ou antes, o povo tinha que cumprir a lei e era pesado. Tinha que sacrificar. Agora não. Agora nós temos a salvação dada de graça. E não porque é de graça, né? É algo simples. É algo extremamente grandioso. Algo que foi planejado lá desde a fundação do mundo. E veio sendo trazido e cumprida essas promessas. Que Deus nos ajude a entender a grandiosidade dessa salvação, né? Dessa herança que Deus nos deu, incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada para nós no céu. Deus nos ajude e nos oriente para que cada vez mais valorizemos o sacrifício de Jesus na cruz e cumpramos a missão que Jesus deixou aqui, né? Jesus deixou uma missão muito simples, que é ir contar para todo mundo aquilo que ele fez, que ele cumpriu esse plano de salvação. E nós precisamos cumprir a missão. Porque os anjos queriam fazer isso, né? Está escrito aqui, a eles foi revelado, não para si mesmo, e vos prego o evangelho, coisas estas, final do versículo 12, coisas estas que os anjos anelam perscrutar. Aos anjos não foi dado o direito, a missão de pregar o evangelho. Só a nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, obrigado por essa lição, que ela tenha falado aos corações dessas pessoas e tenha falado, como falou ao meu. Abençoa-nos. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Camarada, amigo, irmão, muito obrigado. Fique com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.